Boa tarde, pessoal, de novo. Tarde. Esse que tá desconhecido aqui é a Carla, né, Carla? Ok, beleza. É só porque eu tô fazendo a chamada, viu, gente? Tá anotando aqui pra chamada. Bom, ô, gente, então, agora nós estamos na nossa aula de primeiros socorros, né? Quem lembra aí sobre o que nós falamos na aula passada? Ih, lascou, hein? Gente, Era acorda aí. sobre crise convulsiva? Isso. Aí hoje, então, nós vamos dar continuidade nesse assunto, né? Que eu parei no meio. Que primeiro nós falamos sobre os tipos de respiração, né? Só para dar uma relembrada. E aí depois a gente já entrou em crise convulsiva. Bom, então, como na aula passada eu estava falando com vocês, nós temos vários tipos, né, de crises convulsivas. E aí, a Geise entrou de novo, né, Geise? E aí nós paramos nas convulsões de início generalizado. Então, nós já falamos das outras, depois eu vou dar mais uma relembrada para vocês. Mas então nós paramos aqui nesse slide aqui falando sobre as convulsões de início generalizado. Então, como a gente já tinha falado antes também, existem vários tipos, né? Tem a focal, tem a epiléptica, infantil, que é a infantil que a gente fala geralmente quando dá por febre, né? Tem aquela tônico-clônica, que é a mais comum, que todo mundo já viu. Quando fala em crise convulsiva, todo mundo acha que é a mesma coisa, que só existe uma, que é aquela que a pessoa fica lá, cai no chão, fica lá se debatendo, né? E às vezes espuma pela boca, com sangue ou sem sangue, que é, quando tem sangue é por causa da mordedura da língua. E aí a gente tem vários outros tipos, e aí entre elas tem essa de convulsões de início generalizado. Então, nas convulsões de início generalizado, a convulsão ela começa em ambos os lados do cérebro. Ou seja, porque quando a convulsão ela é focal, ela vai começar, ela vai atingir somente uma parte do cérebro e, portanto, só uma parte da função motora, né? Mas de início generalizado já vai pegar, então, já os dois lados do cérebro. A maioria das convulsões de início generalizado prejudica a consciência, então a pessoa ela vai ficar inconsciente por muito tempo ou não. Peraí. O ideal é que se leve sim, Denise, porque a pessoa ela pode ter uma segunda crise, né? Segunda, terceira, que seja. E, e geralmente a gente tem por quê? Porque a gente precisa fazer algum tipo de exame diagnóstico para saber o porquê daquela crise. Se a pessoa já faz tratamento e se ela está usando o remédio direitinho, por que deu a crise? O remédio pode estar já não fazendo efeito, né? O organismo já acostumou com aquele remédio, então ele já não faz mais efeito. Ou a pessoa parou de tomar por um tempo, e aí aquele remédio que ela tomava agora já não vai mais fazer efeito, ou porque ela bateu a cabeça. Aí a gente geralmente faz uma tomografia, faz um eletroencefalograma, né? Aí precisa descobrir, sim, tem que ver a causa, então é bom ir no médico, sim. Muitas vezes, então, né, na convulsão generalizada, ela provoca, então, perda da consciência e movimentos anômalos, né? Geralmente de forma imediata. Então, o que é anômalo, gente? É tudo aquilo que é anormal, né? Então, é,
movimentos inconscientes mesmo. A pessoa ela perde a consciência, que é geralmente aquela convulsão que é a tônico-clônica, que é a que geralmente a gente fala. E a perda de consciência pode ser breve ou durar mais tempo. Então, a pessoa, quando ela tem uma crise convulsiva, né, principalmente de início generalizado, que ela tem a perda de consciência, ela pode perder a consciência na hora, e depois, quando ela retornar da crise, ela voltar a ter consciência, então ela já acordar reconhecendo tudo, conhecendo todo mundo, e ela pode acordar não sabendo quem é, onde que tá, o que que aconteceu, e nem reconhecer as pessoas por algum tempo. Tá? Isso é normal. Não quer dizer que a pessoa ficou com amnésia, que ela tá lascada, nem nada não, tá bom? Então, essas convulsões de início generalizados, então elas incluem os tipos, né, que é a tônico-clônica, que era o nome dela era a convulsão do grande mal, porque eles falavam que as pessoas pareciam que estavam endemoniadas também. Então, porque a tônico-clônica é aquela do videozinho que eu mostrei para vocês que eu fiz, que a pessoa fica lá deitada, inconsciente, e vai fazendo os movimentos aleatórios. As convulsões clônicas, né, que eu já especifiquei o tipo de cada uma para vocês, a tônica, a atônica e as mioclônicas, né, que inclui então a mioclonia juvenil, os espasmos epiléticos e as crises de ausência. A crise de ausência, gente, ela vai ser quando a pessoa ela tem uma crise e aí apaga da memória dela uma parte do dia, um acontecimento, ela esquece e às vezes ela não recupera mais, tá? Então, na clônica, a pessoa. Só um instante. Então, a clônica, a pessoa vai ter espasmos, né? Involuntários. Na clônica, ela vai ter espasmos tanto das pernas como dos braços. Na tônica, ela vai perder completamente, né, o, o sentido. Então, a pessoa ela fica inerte, ela fica imóvel. Na mioclônica, ela pode ter alguns espasmos, né? Ela fica, ela tem alguns espasmos bem focais. E nos espasmos epiléticos infantis, que a criança geralmente ela trava, ela faz umas travas, né? E esses espasmos epiléticos geralmente são devido à febre, meningite também causa muito espasmo epilético em criança. E a crise de ausência, que a pessoa ela simplesmente esquece de uma parte, né, da vida dela, de um dia, de um acontecido. Então, a maioria dos tipos de convulsões generalizadas também, né, tanto a convulsão tônico-clônica como as outras, envolve contrações musculares anormais. Então, as que não envolvem denominam-se crises de ausência. Então, todas elas, a gente tem um tipo de contração involuntária. Aí, só as crises de ausência, que não tem nenhum tipo de contração, que a pessoa fica lá parada e tal, mas ela simplesmente também esquece das coisas, tá? Esquece, inclusive, por um período, como falar. Isso é muito comum. Em convulsões tônico-clônicas, então, é o que eu já tinha explicado para vocês. Os músculos se contraem e a parte que é a parte tônica, né? Que é quando tem as contrações musculares. Em seguida, eles se alternam em contrair e relaxar. Então, por isso que o paciente ele faz isso. Ele faz esses movimentos, tá? Então, essas podem ser convulsões de início generalizado, né? Que pode acontecer nos dois lados do cérebro, ou então pode ser focal bilateral, ou seja, vai pegar por exemplo, só os braços, ou só as pernas, tá bom? Nas convulsões também de início, em ambos os tipos também, a consciência é temporariamente perdida e ocorre convulsão quando descargas anormais se espalham para ambos os lados do cérebro. Então, ou seja, quando aquelas sinapses nervosas, como que eu tinha falado para vocês na última aula, quando por algum motivo ela fica descompassada, então vai causar essa descarga anormal, né? E é por isso que ocorrem as convulsões.
Essas convulsões de início generalizado também começam com descargas anormais na parte profunda cerebral do cérebro, né? Central do cérebro, então na parte mais profunda do cérebro. Então vai começar essa descarga, então ela é de dentro para fora e espalha para todos os lados do cérebro. Então ela começa de dentro e depois se espalha para os dois lados do cérebro. Então não existe aura, ou seja, a pessoa ela não tem aquela sensação estranha, que ela parece que vai cair, nem nada não. Quando essa de início generalizado, a pessoa não tem essa sensação não, tá? A convulsão, então, ela começa com um grito, que a pessoa geralmente, tá, gente? Mas tem vários casos que a pessoa não tem grito. A pessoa, quando ela cai, ela dá um grito. Muitas vezes isso acontece. As pessoas, então, deixam de ter percepção ou perdem a consciência. Então, ou seja, às vezes, a pessoa que está em crise, ela pode... Não sei se você está chamando ela está te escutando. Esse é o mesmo slide da semana passada, Geise. Eu estou só continuando ele. Então, ou seja, às vezes a pessoa, ela vê que tem um monte de gente lá, mas ela não consegue perceber o agravamento daquilo, o porquê daquilo, tá? E às vezes, simplesmente, as pessoas perdem a consciência mesmo. Porque vocês já viram pessoas desmaiando de olhos abertos? Então, a pessoa tá ali, mas é como se tivesse vidrado, não tá vendo nada, tá? E aí, essas convulsões, durante essas convulsões, a pessoa ela pode ter espasmos, né, musculares graves ou então movimentos bruscos por todo o corpo, porque os músculos se contraem e relaxam de forma rápida e repetida. Então, gente, essa pessoa, depois da crise, geralmente ela tem uma dor de cabeça muito grande e muita dor no corpo. Por quê? Porque você imagina, quando você está lá na academia, por exemplo, você está fazendo você está fazendo, por exemplo, abdominal, chega uma hora que a gente não cansa, que a barriga está doendo, aí você vai, chega uma hora que você não aguenta mais, a barriga está doendo, os músculos da barriga estão doendo, não é assim, do abdômen? Aí você imagina quando você está tendo espasmos musculares, que é quando o músculo relaxa e contrai ao mesmo tempo e você não tem controle sobre isso. Então, o seu corpo está simplesmente exausto, né? A pessoa também vai ter uma queda, né? Porque a pessoa perde totalmente o controle, né? Do corpo muscular. Cerra os dentes, então muita gente fala assim, tem que enfiar o dedo na boca da pessoa para puxar a língua, senão vai enrolar a língua, vai engolir a língua. Não existe isso, tá, gente? A gente não pode enfiar o dedo, você vai perder seu dedo, porque a pessoa não está inconsciente, ela cerra os dentes mesmo. Então, é como se fosse uma força incomum. A mordedura de língua geralmente ocorre, mas não é sempre, tá? Porque quando ela vai cerrar os dentes, ela às vezes bate um pouquinho e às vezes serra mesmo. Aí na hora que vai serrar, às vezes pega um pedaço da língua e morde a língua, e aí aquela espuma vai vir com sangue. Perda do controle da bexiga e do intestino, ou dos intestinos, então é a liberação do esfíncter mesmo, né? A pessoa ela perde esse controle. Então, por isso também é a razão para a gente também afrouxar um pouco as roupas, para diminuir essa liberação do esfíncter, porque você não está fazendo pressão. Então, se tiver um pouco de urina lá, pode ser que a pessoa consiga segurar, a liberação do esfíncter não vai acontecer. Mas se tiver muita urina, por exemplo, ela vai urinar toda, né? Geralmente as convulsões elas costumam durar entre 1 e 2 minutos, né? E depois algumas pessoas apresentam dores de cabeça intensa, né? Que é o que eu falei com vocês, ficam temporariamente confusas e sentem-se muito cansados, porque realmente aquilo que eu falei com vocês também, de relaxar e contrair os músculos do corpo todo, aí a pessoa fica exausta. Esses sintomas podem durar alguns minutos ou horas, né? A maioria das pessoas não se lembra do que aconteceu durante a convulsão. Isso também acontece, que é a amnésia repentina, mas essa amnésia repentina que a gente fala, ela acontece só daquele momento. Ela lembra de tudo que aconteceu antes, aí vocês já devem ter visto muitas pessoas falarem assim, nossa, depois eu só vi que eu caí, depois eu não sei de mais nada. Aí quando eu acordei, eu já estava aqui no hospital, não sei o quê. Porque daquele momento a pessoa não lembra. E essa amnésia, ela é repentina e ela não vai voltar. A memória, aquilo ali não ficou na memória da pessoa, justamente porque as sinapses elas estavam descompassadas, então o campo da memória dessa pessoa não conseguiu registrar esse momento. A gente tem também o estado de mal epilético, convulsivo, que é
que é o mesmo que o transtorno convulsivo mais grave, e ele é considerado uma emergência médica, porque a convulsão ela não para. Então, quando a pessoa está no mal epilético, gente, ela não volta. Então, ela não volta da convulsão. Então, ela vai ficar tendo a convulsão, vai ficar tendo a convulsão, enquanto a gente não der uma descarga nela, não fizer uma medicação nela para parar a convulsão, tá? As descargas elétricas ocorrem em todo o cérebro, então, gente, vocês imaginam que perigo, porque aí, nesse caso, corre o risco da pessoa ter um aneurisma ou ter um AVC e essa pessoa vir a óbito se ela não for atendida depressa. Causa, então, uma convulsão tônico-clônica generalizada. Por quê? Porque como as descargas estão em todo o cérebro, então a pessoa ela perde totalmente o controle do corpo. Né? O cérebro ele não consegue mandar nenhum tipo de mensagem para nenhum músculo. Então, como as mensagens estão todas descontroladas, né, que são as sinapses, aí o corpo fica se debatendo. Uma convulsão, geralmente, ela dura mais de 5 minutos. Quando a pessoa ela tem uma convulsão perto da gente, o que a gente vai fazer é chamar o socorro, né, uma ambulância, para a gente levar essa pessoa mais rápido para o hospital e fazer aquilo mesmo que estava lá no vídeo, que a gente vai tirar todos os objetos próximo, né? Se tiver alguma coisa para colocar na cabeça da pessoa, um travesseiro, a gente coloca, mas se não tiver isso, não é prioridade. A gente tem que afrouxar as roupas da pessoa, né? Tirar todos os objetos de perto que pode machucar e lateralizar a cabeça, né? Para evitar que aquela secreção que está saindo, ela possa aspirar. Então, no caso desse mal epilético, gente, as outras convulsões geralmente duram de 1 a 2 minutos e param, né? Pode voltar em alguns minutos depois ou não. No caso do mal epilético, uma convulsão pode ir direto por 5 minutos ou até mais. Aí, para, fica alguns segundos e já volta de novo, ou seja, a pessoa, gente, vocês imaginam o corpo dessa pessoa, como que fica arrebentado. Né? A pessoa ela não recupera inteiramente a consciência entre 2 ou mais convulsões, né? Ou seja, entre o intervalo de uma de outra, a pessoa ainda não recuperou e aí ela já passa a ter outra crise de novo. Então, gente, essa do estado de mal epilético ela é muito feia. As pessoas sofrem convulsões acompanhadas de intensas contrações musculares e, em geral, não conseguem respirar de forma adequada. Então, o risco de uma parada cardiorrespiratória também é muito grande. A temperatura corporal aumenta, né? E sem tratamento rápido, o coração e o cérebro podem ficar sobrecarregados e serem danificados permanentemente, às vezes resultando em morte. Por quê? Se a pessoa não consegue respirar de forma adequada, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Ela tendo essas contrações involuntárias, né? Ela está sobrecarregando também o coração, porque o coração também não é um músculo, então ele também não está batendo da forma adequada, então ele também está batendo de forma descompassada. O cérebro, como as sinapses estão todas bagunçadas, o que está acontecendo? Ele não consegue mandar mensagem para ninguém. Então, ali, ele pode ter um aneurisma, ele pode ter um AVC, e aí sim a pessoa pode ter uma morte mesmo. Esse estado de mal epilético ele tem muitas causas, incluindo lesões na cabeça e interrupção abrupta de um medicamento anticonvulsivante. Então, ou seja, de novo a gente volta naquele caso, aquelas pessoas que têm que tomar medicamento controlado, né? É o mesmo que de saúde mental. Faz uso de controle de medicamento controlado. Aí quer tomar uma cerveja, quer ir para uma festa, para de tomar o remédio, porque com remédio não pode tomar, né? Porque o risco também é muito grande tomando remédio. Aí, se a pessoa ficar sem tomar o remédio, a pessoa não pode ficar sem tomar, ela pode ter uma crise dessa, que é uma crise muito mais forte, né? Muito mais agressiva para o corpo. E aí essa pessoa pode vir a óbito por causa disso. Quando tem algum tipo de lesão também, algum traumatismo craniano também, é recorrente isso acontecer. E existe também o estado de mal epilético não convulsivo, que é um outro tipo de estado de mal epilético e não causa convulsões. Então, as convulsões duram 10 minutos ou mais, mas durante essa convulsão, os processos mentais, incluindo a percepção, não são afetados, porque as pessoas podem parecer confusas ou alheias. Então, às vezes, porque, gente, nesse estado mal epilético não convulsivo, a pessoa não fica se debatendo, mas ela está em crise convulsiva, tá? Ela tá em estado epilético. Ela fica como se ela ficasse meio paralisada
E aí, às vezes, é como se ela ficasse meio confusa, né? Você fala, ela começa a falar coisas inadequadas, eles podem nem conseguir falar e podem se comportar de forma irracional. Então, às vezes, você fala assim, que é isso? Esse menino é doido, olha o que tá fazendo, né? Você tá lá no shopping lá e vai lá, começa a cheirar as coisas, pensa, gente. Aí vai falar, é doido, não. Aí pode estar num estado de mal epilético não convulsivo. Que as ondas também são anormais, mas não são todas as áreas do cérebro que são afetadas. Então, anotem isso aí, gente. No estado de mal epiléptico convulsivo, ambos os lados do cérebro são afetados simultaneamente. Então, a pessoa, a crise, ela é muito forte, dura muito tempo, e a pessoa corre um risco de morte muito grande, porque ela não tem controle de nada, né, do corpo, e ela pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, um AVC, um aneurisma. E no caso do estado de mal epiléptico não convulsivo, algumas partes do cérebro não são afetadas e as pessoas não ficam se debatendo. Então, ela não tem convulsão, ela não tem os tremores e as trepidações musculares, tá bom? A presença de um estado de mal epiléptico não convulsivo aumenta o risco de desenvolvimento do estado de mal epiléptico convulsivo, e esse tipo de convulsão requer diagnóstico e tratamento imediatos. É mais difícil para a gente perceber quando o paciente tem um mal epiléptico não convulsivo? É, mas se você conhece a pessoa, aí você está lá conversando com ela normal, aí do nada ela começa a ficar confusa, aí você olha para ela, não, esse negócio está diferente. Nós vamos lá para o médico. Aí chega lá no médico, o que eles vão fazer? Um eletroencefalograma. Quando fizer o eletroencefalograma, que é como se fosse aquele eletrocardiograma, só que da cabeça, aí eles vão ver que essa pessoa está em um estado de mal epiléptico não convulsivo. Porque, gente, quanto mais rápido a gente conseguir reverter esse quadro, a chance dessa pessoa se recuperar é maior. Porque se essa pessoa ficar nesse estado de mal epiléptico não convulsivo muito tempo, pode variar para o convulsivo. E aí sim, aí vai piorar o estado mental dessa pessoa. Então, quais são os sintomas clássicos de todas as convulsões, de todas que são citadas, gente? Quando termina, a pessoa, então, pode ter uma cefaleia, né, intensa. Essa pode ter uma cefaleia, geralmente ela tem sim, gente, independente da crise convulsiva, tá? Porque o sofrimento, né, na área cerebral é muito grande. Então, isso afeta muito, por isso que tem uma cefaleia muito intensa. Cansaço muscular, né, por causa das contrações e relaxamentos voluntários, sensações estranhas, confusão e fadiga extrema. E aí, esses efeitos posteriores à convulsão designam-se de estado pós-ictal. Então, o que a gente faz? O que a gente fala, gente? O paciente, ele saiu da convulsão, às vezes ele fica lá assim, meio lerdo, olhando para nada, às vezes ele já voltou à consciência, às vezes não voltou. Então, às vezes, aí o que a gente fala? A gente fala que o paciente ele está pós-ictal. Ele está na convulsão pós-ictal. Por quê? Porque foi logo após que ele saiu da convulsão, ele ainda não está completamente recuperado, tá? Em algumas pessoas, após uma convulsão, ocorre fraqueza no lado do corpo, que dura mais do que a própria convulsão, e aí essa é uma doença denominada como paralisia de Todd, que foi um médico chamado Frederico Todd, um negócio assim, esqueci o nome dele, o primeiro nome dele. Foi ele era um neurologista, cientista também, e foi ele que desenvolveu os estudos que ele descobriu isso, que após alguns tipos de convulsão, alguns pacientes fica com uma fraqueza do lado do corpo que foi mais afetado. Então, por exemplo, se foi uma convulsão focal no lado direito, aí essa pessoa vai ter uma fraqueza por um tempo ainda depois da convulsão naquele lado, mas não quer dizer que não volte, que volta, tá? E a maioria das pessoas, ela não se lembra do que aconteceu durante a convulsão. Então, é um quadro clínico chamado de amnésia pós-ictal, que é justamente quando a pessoa ela esquece e ela não lembra mais do que aconteceu. Isso é muito comum, tá, gente? As complicações são as convulsões, que elas podem ter consequências graves, né? Então, as contrações musculares intensas e rápidas podem causar lesões e até mesmo fraturas ósseas. Então, por isso também a importância
de quando a gente vê alguém tendo uma crise convulsiva, a gente tentar afastar todos os objetos, né? E tentar fazer a pessoa se debater o menos possível, né? Se possível, você vai segurar um pouco o membro, mas não, o ideal é que a gente segure mesmo a sua cabeça, para a gente também não se machucar, que a pessoa ela não tem controle e ela tem uma força maior. A perda súbita da consciência pode causar acidentes e lesões graves provocadas pelas quedas e acidentes, né? As pessoas podem ter várias convulsões sem incorrerem danos cerebrais graves, então, ou seja, ela pode ter vários tipos de convulsões, né? Mas dependendo da parte do cérebro que for afetada, ela vai restabelecer por completa saúde. No entanto, as crises que se repetem e causam convulsões podem acabar comprometendo a inteligência. Então, é por isso que antigamente eles usavam muito o termo do menino ser retardado. Porque é justamente um retardo mental que as crianças que desde criança já têm crises convulsivas repetidas, acaba afetando um pouco na inteligência, ou seja, ele tem mais dificuldade para aprendizado. Então, por isso que ele fala, seu retardado, fulano é retardado, é por causa do retardo mental. Não quer dizer que a pessoa não vai conseguir aprender, mas ela vai ter uma dificuldade muito maior. Se as convulsões não estiverem bem controladas, as pessoas podem não conseguir obter uma carteira de motorista, por exemplo, porque o risco é muito grande, né, gente? Você está lá no volante, você tem uma crise convulsiva, pensa, você causa um acidente horrível e põe outras pessoas em risco, além de você mesmo. Elas podem ter dificuldade de manter o emprego ou se manterem seguros, porque você sempre vai ter uma crise convulsiva, aí se você trabalha, por exemplo, em atendimento ao público, aquilo vai afastar a clientela, seu patrão não vai querer. Aí, nossa, todo dia tá de atestado, então, né, isso causa vários transtornos para a pessoa mesmo. Elas podem ser socialmente estigmatizadas, né, porque a crise ela é muito feia, gente, muito feia mesmo, então as pessoas têm um certo preconceito, e como resultado, a sua qualidade de vida pode ser substancialmente reduzida. Por quê? Se a pessoa ela não faz o controle das convulsões dela, essa pessoa ela não vai ter uma qualidade de vida adequada. Ela vai estar sempre preocupada, ela vai estar sempre com dores, porque cada crise que ela tiver, ela vai ter dores no corpo, vai ter dores de cabeça, sem contar que ela vai ter sempre que ser vigiada por alguém, né? Então isso não é legal. Se as convulsões não forem completamente controladas, as pessoas têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de morrer do que aquelas que não têm convulsões, justamente pelas comorbidades que podem recorrer disso, né? Como eu já tinha falado, AVC, aneurisma, até um AIT mesmo, uma PCR. Algumas pessoas morrem de repente, sem razão aparente, uma complicação chamada morte súbita inesperada na epilepsia. Esse distúrbio geralmente ocorre durante a noite ou durante o sono. O risco é mais alto em pessoas que têm crises frequentes, especialmente convulsões tônico-clônicas generalizadas. Por quê, gente? Nesse tipo de convulsão, por exemplo, o cérebro recebe uma descarga elétrica muito grande nos dois lados do cérebro. Então, o corpo todo está sem controle. Então, essa pessoa ela pode morrer de repente sem razão aparente. Por quê? Porque alguns compassos vai acontecer lá dentro. Então, às vezes a pessoa está dormindo, ela tem uma crise convulsiva, ninguém sabe, ninguém viu, essa pessoa aspira, essa pessoa, aí ela morre com o próprio engasgo dela, né? Com a própria salivação dela, ela aspira e morre. Ela pode ter um aneurisma ali na hora do sono, pode ter um AVC, pode ter uma parada cardiorrespiratória e ela ali durante a noite ali, simplesmente quando a pessoa, aí algum parente chega lá, a pessoa tá morta, né? Isso acontece muito. Na verdade, antigamente acontecia mais, hoje em dia as pessoas estão ficando menos displicentes, elas estão se cuidando mais em relação a isso, sabe? Porque até a questão do estigma diminuiu bem também já. Ainda tem, mas diminuiu bem. O diagnóstico, né, é uma avaliação de um médico. Se a pessoa nunca tiver tido uma convulsão antes, exame de sangue, outros testes, exames de imagem do cérebro, geralmente eletroencefalograma, né, a gente consegue identificar.
Um transtorno convulsivo já tiver sido diagnosticado, geralmente exames de sangue para medir os níveis de medicamento anticonvulsivante. Os médicos diagnosticam um transtorno convulsivo quando as pessoas apresentam pelo menos 2 convulsões não provocadas, ocorridas em diferentes momentos. E o diagnóstico é baseado nos sintomas e nas observações de testemunhas. Os sintomas que sugerem convulsão incluem perda de consciência, espasmos musculares que agitam o corpo, perda do controle da bexiga, confusão súbita ou incapacidade de se concentrar. E, no entanto, as crises causam esses sintomas com muito menos frequência do que a maioria das pessoas pensa. Uma breve perda de consciência é mais provavelmente uma síncope do que uma convulsão. Quantas pessoas vocês já viram que desmaia e fala assim, nossa, eu simplesmente apaguei, na hora que eu acordei eu já estava lá no hospital. Isso é muito comum. E no caso da síncope, a pessoa também tem a mesma sensação da aura, que é aquela sensação que ela vai desmaiar. Geralmente a pessoa tem essa sensação também. As pessoas são geralmente avaliadas em um pronto atendimento. Se um transtorno convulsivo já foi diagnosticado e as pessoas se recuperaram completamente, elas podem ser avaliadas em um consultório médico. Aí ela vai fazer só o controle, né, da medicação, dos exames, né, periódicos, mas a pessoa ela consegue viver tranquilamente, viu, gente? Então, por isso que hoje em dia também a gente vê crise convulsiva, mas é muito mais raro do que antes. História e exame físico. Então, o relato de alguém que presenciou a crise é muito útil para o médico. Uma testemunha ela pode descrever exatamente o acontecimento, já que quem sofreu não costuma recordar do episódio, então a pessoa mesmo ela tem uma ausência, né, da memória. Os médicos precisam ter uma descrição precisa, incluído o seguinte: a rapidez do início do episódio. Então a gente precisa, para o médico conseguir identificar, a gente precisa falar como que foi, se foi de início súbito, se não foi. Se houve envolvimento de movimentos musculares anormais, né? Então, espaço da cabeça, que fica fazendo, né, como se fosse um tique, pescoço, músculo facial, se teve mordedura de língua, se babou, se teve perda do controle da bexiga, né, ou seja, teve liberação de esfíncter ou não. Quanto tempo que durou a crise, isso também é muito importante. E a velocidade da recuperação da pessoa, ou seja, se ela voltou à consciência rápido, se demorou, porque no pós-ictal, gente, fica lá meio lerdo um tempo e depois volta. E uma recuperação rápida sugere desmaio em vez de convulsão. Ou seja, às vezes, porque, gente, tem gente que desmaia e fica, né, tendo uns espasmos. Mas isso não quer dizer que seja uma crise convulsiva, tá? Uma convulsão que perdure por muitos minutos, a hora depois de se recuperar a consciência, sugere, então, uma convulsão. Então, ou seja, depois que a pessoa volta à consciência, né, ela desmaiou. Quando ela voltou à consciência, se ela volta imediatamente, né, à consciência, geralmente aquilo ali não foi uma convulsão, foi um desmaio. Mas se quando ela volta, né, ela acaba a convulsão, ela abre os olhos, né, e tal, começa a respirar melhor, e ela ainda não lembra, demora mais um pouquinho, pode demorar alguns minutos ou então algumas horas, então isso com certeza foi uma crise convulsiva. E apesar de as testemunhas ficarem chocadas durante uma convulsão, porque é horroroso, gente, quem já viu sabe que é muito feio, para se lembrar de todos os detalhes, o que elas conseguirem lembrar pode ajudar. Se possível, o tempo de uma convulsão durar deve ser cronometrado com o relógio ou um outro dispositivo. Convulsões que duram apenas 1 ou 2 minutos podem parecer durar para sempre, porque, gente, a pessoa que está lá se debatendo, você tenta controlar ela, você não consegue, você vê que a pessoa também perdeu o controle, parece que ela ali está demorando horas e horas, e na verdade são 1 ou 2 minutos. Então, o que é importante quando a gente vai fazer, então, um atendimento com uma pessoa que está tendo crise convulsiva? Verificar o tempo, tá? E, claro, também perceber como que está sendo esse tipo de convulsão. Se está sendo focal, se está sendo, né, bifocal, como que está sendo? Se está sendo no corpo todo, se não está. E o médico também precisa saber o que a pessoa sentiu antes do episódio. Se teve uma premonição, né, que é aquela parecendo que vai desmaiar, ou se teve uma advertência de algo fora do normal, se ia acontecer ou se aconteceu alguma coisa.
geralmente, quando a pessoa tem crise convulsiva, às vezes também vê umas luzes como se estivesse piscando, igual como se fosse um farol, né, piscando na sua frente. E aí, ou então, se essa pessoa viu alguma coisa diferente, isso começou, por causa disso, ela começou a ter esses episódios. E os médicos também perguntam sobre as possíveis causas de convulsões, como, por exemplo, se a pessoa tiver uma doença que pode causar convulsão, uma infecção cerebral, uma meningite, né, um tumor cerebral, alguma coisa, um traumatismo craniano, se usa alguma droga, né, incluindo o álcool, que pode causar também esse tipo de transtornos. Se está tomando, se parou de tomar algum remédio recentemente, se está tomando algum, se está bebendo, fazendo uso de entorpecente, uso de bebida alcoólica. Para a pessoa que está tomando os medicamentos, se está tomando, se parou de tomar, se estão dormindo direito, né? Porque se a pessoa não dormiu o suficiente, também é causa de crise convulsiva em algumas pessoas. E um exame físico completo é feito. Então, ele pode fornecer pistas, né, para a causa dos sintomas. Então, às vezes a pessoa vai descobrir alguma patologia que desencadeou a crise convulsiva. Então, ele vai pedir alguns exames também, né? Então, uma vez que foi diagnosticado com a doença convulsiva, é preciso que a gente faça alguns exames, né, para identificar a causa. Então, as pessoas que já sabem que tem um transtorno convulsivo, ela pode não precisar de exame, mas um exame de sangue para medir os níveis de medicamento anticonvulsivante que estiver tomando é necessário para ver se esses níveis estão elevados, estão abaixo, e se é por isso que está causando a crise, né? Ou seja, está fazendo efeito rebote ou não. Em outras pessoas, os exames de sangue são feitos geralmente para medir os níveis de substâncias, né? De açúcar, né? Que vai ser a glicose, os íons, né? Cálcio, sódio, magnésio, para determinar se o fígado, né, tem alguma coisa a ver com isso, os rins, está tudo funcionando normalmente. Uma amostra de urina pode ser analisada para verificar se há drogas ou não, né? Se não foram relatadas. E se essas drogas podem desencadear uma convulsão. No caso, gente, para a gente fazer um exame, para o médico fazer um exame de urina para ver se esse paciente usou algum tipo de entorpecente ou não, ele precisa de autorização do paciente, tá? Porque senão ele pode receber processo. Inclusive nas empresas também que fazem os exames admissionais, que fazem exames para saber se o paciente usa algum tipo de entorpecente ou não, que a gente faz na urina, o paciente ele tem que estar ciente disso, ele tem que assinar uma autorização, porque senão a empresa também pode receber processo. Pode ser feito também um eletrocardiograma, né, para verificar a existência de um ritmo cardíaco anormal. A arritmia cardíaca, por exemplo, ela pode reduzir o fluxo sanguíneo de uma forma significativa, né? Então, o fornecimento de oxigênio no cérebro vai ser prejudicado e vai desencadear, então, uma perda da consciência ou até mesmo convulsão. Ou então, alguns sintomas que se assemelham à convulsão, que pode ser alguma paralisia, né, facial ou de algum lado do corpo, né, bilateral, focal. Pode ter também a síncope. Um exame de imagem do cérebro, né, costuma ser realizado imediatamente para detectar sangramento ou acidente vascular cerebral. Normalmente é realizada, então, a tomografia, mas pode-se fazer imagem de ressonância também. Os dois exames conseguem identificar anormalidades no cérebro que podem estar causando as convulsões. A ressonância proporciona imagens mais nítidas e detalhadas do tecido cerebral, mas nem sempre está prontamente disponível, né? Dependendo do local e tudo. E se os médicos suspeitarem de uma infecção cerebral, como a meningite ou a encefalite, por exemplo, uma punção lombar geralmente será feita. Essa punção lombar, gente, é a punção que a gente faz, a punção licórica, tá? Que é aquele líquido que a gente tira lá na coluna, que ele tem que estar transparente. Então, quando o paciente ele apresenta, por exemplo, meningite ou encefalite, esse líquido ele fica amarelado e ele pode ter a presença de sangue. O líquor normal, ele é transparente. O eletroencefalograma pode ajudar a confirmar o diagnóstico, né?
Ele é um procedimento indolor e seguro que registra atividade elétrica no cérebro, então ele é o mesmo, ele é como se fosse o eletrocardiograma, né, com variações de ondas, só que é na cabeça. Então vai colocar os eletrodos na cabeça ao invés de colocar no coração. Os médicos examinam a gravação do eletroencefalograma quanto à evidência de descargas elétricas anormais, já que o tempo de registro é limitado. O eletroencefalograma pode deixar passar anomalias e o resultado pode parecer normal, mesmo em pacientes com a doença convulsiva. Algumas vezes, programa-se o eletroencefalograma após as pessoas terem sido privadas de sono por 18 a 24 horas, uma vez que há maior possibilidade de ocorrerem descargas anômalas quando se dorme pouco. Então, gente, esse aqui, ó, é um desenho que eu coloquei para vocês de eletroencefalograma. Então, a onda cerebral normal no adulto, ela ficaria com esse gráfico aí, ó. Quando a pessoa tem crise de ausência, olha como que fica o gráfico e porque no primeiro gráfico, quando tá normal, gente, vocês veem que as ondas são rítmicas, né? Agora, quando tem crise de ausência, fica meio descompassado, mas quando tá na tônico-clônico, fica totalmente descompassado e bem bagunçado, né? E aí aqui, quando a gente fala aqui que o médico, às vezes ele pede um eletroencefalograma depois que a pessoa ficar de 18 a 24 horas sem dormir, porque o risco dela ter uma crise convulsiva é grande nesse período, né? Porque o cérebro está muito cansado, os músculos da pessoa em si estão muito cansados, né? E isso pode gerar um tipo de carga de estresse no corpo, fazendo com que haja crise convulsiva. O eletroencefalograma somente, ele não consegue detectar a crise convulsiva, por quê? Às vezes, gente, ele dá, como eu coloquei, ele dá como se estivesse normal, porque algumas ondas do cérebro ele não vai captar. Então, só o eletroencefalograma em si, ele não é 100%, tá? O prognóstico desse paciente, com tratamento, 1/3 dessas pessoas com epilepsia fica livre de convulsão. E a maioria fica livre de convulsões logo após o início do tratamento. Então, é muito importante que as pessoas sigam o tratamento medicamentoso da forma correta. Em outro terço, né, as convulsões voltam a ocorrer em menos de metade das vezes do que antes do tratamento. Então, se a pessoa tem crise convulsiva uma vez por semana, às vezes ela vai ter uma a cada 2 semanas, então vai diminuir. Se as convulsões estiverem bem controladas com medicamentos, cerca de 60 a 70% das pessoas podem acabar por interrompê-lo e continuar livre de convulsões. Ou seja, dependendo de onde a crise de onde a crise convulsiva está afetando no cérebro, dependendo da quantidade de crises e dependendo da intensidade, pode ser que o médico consiga fazer o desmame dos medicamentos desse paciente e ele pare definitivamente de tomar. Mas dependendo de onde for, né, a parte do cérebro que for afetada, esse paciente ele vai precisar de medicamento para o resto da vida. Essas crises epiléticas, então, elas são consideradas solucionadas quando a pessoa tiver ficado livre de convulsões por 10 anos e não tiver tomado medicamento anticonvulsivante durante os últimos 5 anos desse período. Então, depois de 10 anos, essa pessoa, ela pode-se dizer que ela está completamente livre das crises epiléticas, tá? O tratamento, gente, então, vai ser eliminação da possível causa, né? Então, se é, por exemplo, uso de entorpecentes, uso de álcool, alguma coisa assim, parar, né, com o uso dessas causas, das substâncias. As medidas gerais, que é tomar as precauções devidas, né? Sempre tá munido do seu documento, né? Esses pacientes a gente sempre fala que eles têm que ficar sempre com o endereço, né? O documento, o telefone de uma pessoa responsável e já com o diagnóstico descrito em algum papel, em algum cartãozinho na bolsa, no bolso, para sempre, se acontecer na rua, se a pessoa estiver sozinha, ela ser atendida rápido. Por exemplo, eu faço controle lá no hospital do Mater Dei.
com o médico tal. Então, a pessoa vai ver a carteirinha dela, foi atendida, chamou o SAMU vai olhar lá, nós vamos levar para lá, porque eu lá já faz o controle com essa pessoa. Medicamentos para controlar as convulsões também sempre vai ser necessário, né? Pelo menos por um período, outros a vida toda. Às vezes, cirurgia ou outros procedimentos, os medicamentos forem ineficazes, porque dependendo da parte do cérebro, né, às vezes a gente consegue reverter com cirurgia para parar de vez com o efeito de crise epilética, crise convulsiva. Se a causa das convulsões puder ser identificada e eliminado, não é necessário qualquer tratamento suplementar. Por exemplo, se a causa da convulsão for uma redução do nível de açúcar, né, for por uma hipoglicemia, a gente vai administrar então a glicose na pessoa e tratar o problema que causou a redução da glicose. Ou seja, a gente não vai deixar essa pessoa entrar em hipoglicemia de novo. Aí o risco de crise convulsiva dela vai ser zero. Outras causas que podem ser tratadas são os níveis também anormais de sódio, infecções e determinados tumores. Dependendo do tumor, por exemplo, tumor cerebral, dependendo da zona que ele tiver, ele vai estar causando crise convulsiva. Se esse tumor foi arrancado, aí volta tudo ao normal. Dependendo de como vai estar os níveis de íons, principalmente sódio, né? Que também vai causar um descompasso. Se for tudo normalizado, também o risco de crise convulsiva diminui. Se a causa não puder ser eliminada, então medidas gerais e medicamentos geralmente são suficientes para tratar esses transtornos. Se os medicamentos são ineficazes, recomenda-se a cirurgia. Dependendo da área cerebral afetada, é possível a cirurgia, tá? No caso de medidas gerais também, a gente inclui prática de exercício físico, né? Que incentiva e incentivar também as atividades sociais, ou seja, ter socialização. No entanto, pessoas que sofreram a doença convulsiva devem ter determinadas precauções. Por exemplo, elas podem ser aconselhadas a eliminar ou limitar o consumo de bebidas alcoólicas. Se essa pessoa tiver em uso medicamentoso, ela não pode com bebida alcoólica. Não usar nenhum tipo de droga recreativa, né? As drogas recreativas que eles falam, gente, geralmente loló, maconha, que eles falam que são menos intensas, né? Mas no caso é nenhuma. Até mesmo o álcool, o cigarro comum também não é indicado. Abster-se de atividades em que a perda de consciência súbita possa resultar em lesões sérias, como tomar banho em banheira, escalar, nadar, operar instrumentos elétricos. Então, isso também causa riscos para a pessoa, né? Então, por que tomar banho em banheira, gente? A inércia, o corpo, a maioria do tempo inerte, ele pode causar ondas irregulares também no cérebro, tá? Então, a pessoa pode vir a ter uma crise convulsiva. Nadar também, por que não nadar, gente? Se ficar muito tempo lá debaixo da água, o risco, se você tiver uma crise convulsiva lá, você morre afogado. Na banheira, a mesma coisa. Além de criar ondas irregulares, você também pode ter uma crise convulsiva lá na banheira e morrer afogado na banheira. Escalar por causa do nível do rarefeito também pode causar transtorno. E aí essa pessoa pode entrar em crise convulsiva. Instrumentos elétricos porque o risco, se você tiver uma crise convulsiva, se estiver operando um instrumento elétrico, você pode causar um acidente muito grave, né? Abster-se de atividades também de perda de consciência súbita, a gente fala também na questão de hipnose, tá? Isso também é muito sério que os médicos, que hoje em dia muita gente faz, principalmente para controlar a ansiedade e estresse, e aí os médicos aconselham a não praticar esse tipo de tratamento. Após as convulsões serem controladas, normalmente por pelo menos 6 meses, as pessoas podem realizar as atividades, né, normais. Por exemplo, nadar se tiver algum salva-vidas presente, aí pode, mas no início do tratamento, o aconselhável é que não nade.
Em alguns países, a lei proíbe as pessoas com crises convulsivas de dirigir até que as crises tenham sido controladas, pelo menos durante 6 meses ou um ano. Aqui no Brasil não tem isso não, tá? Um familiar, um amigo e colega de trabalho devem ser treinados para ajudar em caso de uma convulsão. Não se deve tentar colocar qualquer objeto na boca do paciente, né, para proteger a língua, porque você vai perder, vai quebrar, pode quebrar o dente do paciente se colocar, por exemplo, vou colocar uma colher, aí ele vai morder forte, vai quebrar o dente dele. Esses esforços podem ser mais prejudiciais do que benéficos. Os dentes podem danificar-se, né, que eu já tinha falado. A pessoa, devido à intensa contração dos músculos, também pode machucar, também causar uma lesão na mandíbula. E os ajudantes devem fazer, então, o seguinte durante a convulsão, que é o que eu já tinha falado: proteger a pessoa de queda, afrouxar a roupa ao redor do pescoço e também da cintura, colocar um travesseiro, né, sobre a cabeça, se houver, ou se não houver, não tem problema, virar a pessoa de lado. Quando eu falo virar a pessoa, a gente vai virar, geralmente a gente consegue virar, mas é só a cabeça, tá, gente? O corpo não necessariamente você precisa virar todo, mas a cabeça precisa para a secreção que estiver na boca conseguir escorrer. Se um travesseiro não estiver disponível, ajudantes podem colocar o pé ou colocar uma peça de roupa sobre a cabeça da pessoa, tudo para evitar que a cabeça fique batendo, tá, gente, no solo duro. É só por isso. Pessoas que perdem a consciência devem ser viradas de lado para facilitar a respiração. É porque, na verdade, é isso. O que, que o povo fala? Que a pessoa morde a língua e engole a língua. É porque eles falam que a língua enrola. É porque, na verdade, o que, que acontece? Aí vem aquela questão de como que a gente também tem que fazer, às vezes, a abertura das vias aéreas, né? Assim, que a língua pode ter um rebaixamento de língua, mas quando a gente faz esse movimento aqui na pessoa, o rebaixamento de língua também diminui, porque como ela vai estar se debatendo e a secreção vai estar saindo, aí geralmente a língua também vai vir, a tendência da língua é vir para o lado também, que é onde você vai estar levando a cabeça da pessoa, entendeu? Na verdade, é por isso. É que o povo fala, vai ficar doido, não sei o quê. É mentira. Pessoas que perdem a consciência devem ser viradas de lado para facilitar a respiração e ajudar a impedi-las de inalar vômito ou saliva, né? Para não ter aspiração. Que pode resultar, né, numa pneumonia aspirativa, ou então por aspirar qualquer secreção que esteja na boca, no estômago, qualquer coisa. Uma pessoa que tenha tido uma convulsão nunca deve ficar sozinha até que tenha despertado completamente. Então, ou seja, você está passando na rua e você viu uma pessoa começar a ter uma crise convulsiva. Aí você vai lá, chama o SAMU. Já chamei o SAMU, gente, eu tenho que ir embora que tô com pressa. Não, essa pessoa, enquanto ela não estiver completamente normal ou não tiver o socorro, a gente não pode deixar essa pessoa sozinha, tá? E normalmente o médico ele deve ser notificado do tempo, né, que essa pessoa ficou em crise convulsiva, o que aconteceu, quanto tempo que foi, se ela estava sozinha, se não estava. E aí tudo isso a gente precisa ter a percepção de conseguir explicar, né, verificar, mesmo que no ato seja tudo muito corrido, muito bafônico, assim, a gente precisa ter os cuidados da gente conseguir fazer o atendimento correto para essa pessoa. Alguma dúvida, gente? Beleza. Agora, gente, é o seguinte. Peraí, só um minutinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa, gente?
Espera aí que agora eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui. Beleza. Ô, gente, aí agora é o seguinte. Deixa eu só fechar isso aqui. Vou pegar aqui. Aí agora eu vou passar para vocês uma atividade sobre tudo que nós abordamos até agora, inclusive a crise convulsiva. Nós já falamos, então, até agora, em primeiros socorros, que vocês ainda não fizeram nenhuma atividade em primeiros socorros, né? Nós já falamos até agora sobre suporte básico de vida, abertura das vias aéreas, aspiração, RCP e crise convulsiva. Então, agora, eu vou passar para vocês um exercício, também atividade no caderno. Aí, aquele mesmo esquema. Vocês vão ter o prazo lá da data para mandar para mim por e-mail. Gente, assim que vocês forem fazendo, na próxima aula a gente vai corrigir, tá? É interessante se vocês conseguirem fazer para a próxima aula para a gente discutir, para a gente corrigir. Quem não conseguir, não tem problema. O prazo vocês têm até o final do módulo, só para não ficar muito apertado. A atividade é essa aqui, gente, olha. Falando sobre suporte básico, falando sobre cabide, falando sobre crise convulsiva. E aí a última questão é uma pesquisa, que eu quero que vocês pesquisem quais são os medicamentos anticonvulsivantes mais utilizados e como o estímulo vagal pode auxiliar no controle de crises convulsivas. Estímulo vagal, gente, é um estímulo que o neurologista ou o otorrino, eles fazem aqui no ouvido, tá? Para a gente conseguir melhorar as crises convulsivas, no controle de crise convulsiva, e tem outras patologias também que a gente consegue melhorar só fazendo esse estímulo vagal. Quem conseguir, eu preciso que vocês façam essa pesquisa, e na semana que vem, vocês podem até não ter feito o exercício todo, mas essa pesquisa aí, o último, a gente vai debater, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, gente? Beleza. Isso, para mandar tudo no meu e-mail. Geise. Professora, esse estímulo vagal é um tipo de exame? Só que é um exame que eles fazem manual. Tá bom, entendi. É tudo manual. Aí que eu quero que vocês pesquisem para trazer por que isso auxilia. Vamos falar para mim por que isso auxilia. Para ajudar. Ô, gente, só conferir aqui. Denise, só um minutinho. 1, 2, 3, 4. Ô, gente, se não tem nenhuma dúvida, a nossa aula de hoje está encerrada. Na semana que vem, então, nós vamos corrigir o exercício de saúde mental e de primeiros socorros, tá bom? Aí depois eu coloco a correção para vocês, bonitinho e tal, só para vocês terem uma ideia também. O interessante é que vocês tentem fazer, tá, gente? Então, a todas uma ótima semana. Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Com Deus também. Boa tarde. Vou colocar lá agora, tá no ar, vai esse aqui também.
Ô, Kali, de saúde mental eu já coloquei lá. Aí, esses aqui eu vou colocar agora também lá. E aí a aula, assim que tiver liberado no Google Meet, eu coloco. Por nada. Pra você também. Bom final de semana.